Pessoal, bom dia, sétimo ano! Como você está nessa manhã de segunda-feira? Bem-vindo a mais uma semana. Pessoal, essa já é a sétima semana que nós estamos com vídeos aqui no YouTube. Nem parece que faz tanto tempo assim, né? Entretanto, nós esperamos que logo, em breve, nós possamos estar de volta junto com vocês, ok? Pessoal, e como sempre, eu vim apresentar as nossas aulas do dia. Hoje, vocês terão uma aula de inglês, uma aula de informática, uma aula de ciências e uma aula de redação. E as aulas ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula de inglês, ministrada pelo Mr. Steffley. A segunda aula de informática, ministrada pelo Mr. Gleidson. A terceira aula de ciências, ministrada pela Miss Val. E a quarta aula de redação, ministrada pela Miss Cristiane. Pessoal, estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo o momento exato que cada uma dessas aulas começam, caso você tenha que voltar em algum momento. Pessoal, não deixem de participar das lives que ocorrem ao longo de toda a semana, segundo o calendário já enviado para vocês. Pessoal, nessas aulas, além da presença de vocês serem verificada, essas aulas são plantões de dúvidas. É um extra para explicar para vocês um conteúdo que vocês, caso venham a ter dúvida, para trabalhar e reforçar conceitos que nós trazemos aqui nos vídeos. Por meio dessas aulas nós jogamos, brincamos com o nosso conteúdo. São aulas divertidas que ocorrem todas as manhãs. Pessoal, não perca essas aulas, ok? No mais, ao longo da semana, nós também trazemos para vocês atividades extracurriculares, dias de jogos online com os professores, filmes, então fiquem atentos às nossas redes sociais, tá ok? O que é postado lá nos grupos de WhatsApp, o que é postado dentro da nossa sala do Google Classroom, ou mesmo no nosso Instagram. Beleza? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima segunda-feira. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tudo bem, galera do sétimo ano? Nosso conteúdo para essa semana, para a aula dessa semana, a gente vai fazer uma correção rápida do exercício da aula passada sobre os adjetivos que eu pedi para vocês colocarem na frente dos substantivos relacionados ao weather. Então, bem rapidinho, a gente vai fazer essa correção e a gente vai dar prosseguimento ao tema sobre clima, relacionado a clima e a environment, meio ambiente, fazendo uma pesquisa que eu vou explicar mais à frente. Primeiro, vamos lá então. A gente tinha uma tabelinha, certo? Dos nouns, dos substantivos, perdão. E vocês tinham que colocar esses substantivos, esses adjetivos na frente. Tá difícil, hein? Sun, sunny, cloud. Cloudy, rain. Rainy, fog. Foggy, wind. Windy, snow. Snowy, drought. Dry, heat. Hot, cold, cold. Ok? Então, cold aqui não fiquei doido não, a gente repete a mesma palavra, ela tem a mesma escrita, ok? Cold, cold. Então, heat, hot, drought, dry, snow, snowy, wind, windy, fog, foggy, rain, rainy, cloud, cloudy, sun, sunny. Esses são os adjetivos que vocês tinham que ter colocado na frente, ok? Que correspondem a cada um daqueles substantivos lá dados. Beleza. Para a gente dar continuidade ao nosso weather, vamos lá. Qual que era a pergunta para clima que a gente tinha? What's the weather like? Beleza. Então a gente tinha a pergunta sobre o clima, trabalhamos com tudo isso. E quando a gente relaciona o conteúdo a clima, podem acontecer muitos casos, muitas questões diferentes, ok? Com o environment, com o meio ambiente. A gente fala da seguinte forma. Environment. Beleza, a gente tem o environment, o meio ambiente. E cada meio ambiente, cada lugar tem uma questão diferente, uma feature, uma característica diferente, certo? Por exemplo, a gente tem um clima aqui no centro-oeste brasileiro, lá no sudeste, no sul vai ter um clima diferente, e aí por si só nós temos vegetações diferentes, nós temos, por exemplo, formações rochosas diferentes, e a gente vai avaliar um pouquinho com 3 tópicos diferentes que a gente vai estar trabalhando. O primeiro desses tópicos que a gente vai ter aqui no quadro é o wind erosion. Depois nós temos droughts
e Denuded of Topsoil. O que significam cada um desses tópicos aqui? Nós temos o Wind Erosion, que são erosões causadas pelo vento. Então, quando nós temos, por exemplo, aquelas grandes formações rochosas, aqueles monumentos naturais e as pedras têm formatos diferentes, porém as pedras estão suspensas, estão acima do nível do mar, a gente tem muito wind erosion, que são erosões causadas pelo vento. O vento é tão forte que a cada vez que bate na pedra ele vai moldando a pedra de uma certa forma, ok? Então não é que um dia a pedra em si vai bater um vento ali, a pedra vai cair, vai acabar, vai mudar tudo. É devagar, porém com o passar dos anos isso vai acontecendo. Ao mesmo que acontece com as pedras que estão debaixo, certo, da água. Então, assim, se está num córrego, às vezes as pedras vão rolando, vão tendo um formato diferente, elas vão se desgastando, ou conforme outras pedras grandes, a água vai passando, vai batendo, vai moldando a pedra de certa forma. Então, mas nesse caso a gente vai trabalhar com questão acima do nível do mar, certo? Ali no ar já em si, que seriam as wind erosions, que são erosões causadas pelo vento. Depois nós temos droughts, que é muito comum no Northeast, no Nordeste, da seca, ok? Quando você tem aquela imagem que vem na cabeça da seca, aquele solo bem trincado, ok? Então, é o que a gente vai estar trabalhando também, sobre droughts. E denuded of topsoil acontece muito em muitos lugares, que é quando tem muito deslizamento de terra, certo? A gente vê muito isso no jornal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, pessoas que moram em morros, pessoas que moram ali na serra, e aí chove muito, às vezes a vegetação que está ali é errada, acaba auxiliando para que tenha esse denuded of topsoil, tenha esse deslizamento, então a gente tem que avaliar esse tópico também. Porém, não precisam ser os três, vocês vão realizar uma pesquisa bem pequenininha sobre um deles, ou vai ser sobre wind erosion, ou sobre drought, ou sobre denuded of topsoil, e aí vocês vão copiar isso no caderno, ok? Vocês vão criar ali um parágrafo no caderno em português e depois passar esse parágrafo para o inglês, ok? Então vocês vão explicar um pouquinho o que é, onde é que acontece, quais são as características, certo? E aí depois vocês vão passar esse parágrafo que vocês criaram pro inglês. Lembrando que o Lingui.com é um dicionário que eu uso muito, dicionário tradutor online, ok? Vão lá e pesquisem melhor que o Google. E é isso, pessoal. Então, assim, dá uma avaliada, dá uma estudada, entra na internet, vê qual que vocês vão achar mais legal, assim, a partir das imagens. E é isso. Esse é o nosso conteúdo para a aula de hoje. Até o nosso próximo conteúdo. Prestem atenção, ok? Que as características desse trabalho aqui eu vou colocar lá no Google Classroom. Eu vou deixar bem explicadinho lá. É um exercício para ser feito no caderno, não é para ser feito impresso. Tanto é que as características eu vou só deixar lá, vou só deixar umas instruções, na verdade, de como realizar esse trabalho lá na página do Google Classroom, beleza? É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Como é que estão aí de mais uma semana de quarentena? Caminhando aí, né, rumo que tudo isso se resolva, para enfim voltarmos a termos nossas aulas presenciais logo. E pessoal, seguindo aqui mais uma aula com os conceitos básicos em informática, fechando aí, na verdade, os conceitos. Essa é a última aula sobre o assunto. E terminando a aula, espero que vocês já estejam aptos para a nossa aula prática, que teremos assim que a gente voltar às aulas presenciais. Queremos abrir um gabinete, abrir um computador, um desktop e explorar todas essas peças que vocês estão vendo aqui na teoria. Então, quando nós retornarmos, vamos ver na prática como que são essas peças, pegar, fuçar, desparafusar, tudo isso que a gente está vendo desses hardwares. E pessoal, continuando de onde nós paramos ontem, então, só reforçando aqui, passando pelos conceitos que vocês viram, o mais importante, eu espero que vocês não estejam mais confundindo, que é a diferenciação de hardware para software. Acredito que já está bem claro. Um é a parte física, outro é a parte lógica. Estamos vendo aqui vários hardwares, várias peças que compõem um computador. E software são os programas, por exemplo, o programa que eu estou usando nesse momento para gravar a tela aqui com vocês, gravar essa videoaula é um software. O programa por onde vocês estão assistindo essa videoaula, que é o YouTube, também é um software. Hardwares conseguimos pegar,
softwares é apenas parte lógica. Então eu acho que não tem muito segredo, não tem muita confusão, vocês já devem estar craques nisso. E na última aula nós paramos aqui no disco rígido, que eu falei que é o HD, que é onde fica armazenado as informações como fotos, músicas e programas do computador. Inclusive é onde o sistema operacional é instalado. Quando você leva um computador para ser formatado, o que é formatado no computador é o HD, que apaga tudo que tem nele, ele fica zerado, e então o técnico reinstala o sistema operacional, se for o Windows, o sistema operacional que for, e instala os programas novamente. Então esse é o HDzinho que nós vamos ver na sala de informática, que temos bastantes HD lá pra gente abrir. E continuando hoje, vamos falar da memória RAM. O que é memória RAM? A memória RAM, ela é bem essas plaquinhas aí, esses chipzinhos. Ela serve como armazenamento temporário do que você está fazendo no computador. Por exemplo, quando você vai lá e abre o YouTube fica algo temporário, você vai abrir e vai fechar ele depois. Enquanto ele estiver aberto, ele fica armazenado na memória RAM. Ele fica sendo rodado lá na memória RAM. Então, tudo que é de memória temporária fica na memória RAM. Ela não armazena permanentemente como o HD. No HD, se você salva uma foto lá, ela vai ficar lá até que você apague essa foto. Na memória RAM, os aplicativos são abertos por ela e fica na memória RAM enquanto eles estiverem sendo usados. Se você fecha, ele para de ser usado pela memória RAM. A memória RAM é um dos principais componentes que contribuem para um computador travar ou não. Então, às vezes, quando você abre lá muitos programas, muitos aplicativos ou programas pesados, se a memória RAM não for muito potente ou potente o suficiente para rodar esses programas, ela vai travar, que é aquela hora que a tela trava, que vocês entram em desespero e começam a bater no mouse, que eu já falei que não tem culpa do computador travar. A culpa do computador travar, na maioria das vezes, é do processador, que nós vimos lá atrás, e a memória RAM, que armazena temporariamente. Então, quando forem comprar um computador, for olhar um computador mais para frente, dê uma olhada na memória RAM. O meu aqui, ele tem 8 GB de memória RAM, é uma memória RAM relativamente boa, ok, para o meu uso. O meu uso não é tão pesado, então o ideal é ir de 8 para cima de memória RAM. 4, 6, ainda ok, tudo depende do tipo de usuário que é. Tem jogos que são muito pesados e não rodam na memória RAM, a memória RAM não suporta. A memória RAM, se ela for muito fraca, ela não vai aguentar aí mais do que 2 aplicativos abertos. Então, quando você começa a abrir várias abas de internet, abre o jogo, abre várias coisas, esses programas estão sendo abertos e armazenados na memória RAM. O celular também tem memória RAM. Não dessa forma aqui, claro, isso aqui é uma memória RAM de desktop. Mas também tem a memória RAM do celular. Quanto mais potente for o celular de memória RAM, menos ele vai travar. Porque eu sei que vocês abrem aí YouTube, WhatsApp, jogos. Então tudo isso vai ocupando espaço na memória RAM e vai fazendo com que ela trave. Então é uma peça muito importante, é um hardware muito importante. E vai de 4 GB para cima. Menos do que 4 GB é muito pouco, não. Hoje em dia, menos do que 4 GB de memória RAM não aguenta praticamente nada. Então essa é a função da memória RAM. Muito simples. Vamos pro próximo hardware. Esse hardware famoso aqui, o cooler. O cooler, que não é um ventilador, não é ventiladorzinho, como vários alunos chamam aí nas aulas de informática. O cooler, ele é um hardware que tem a função de resfriar o computador. O que acontece? O computador, à medida que ele vai sendo usado, ele vai esquentando e o cooler vai resfriando para que não haja um superaquecimento. Por isso que quem tem um desktop e até um notebook mesmo, o ideal é você não tampar a parte de trás dele, não deixar ele totalmente fechado, porque precisa sair o ar. O cooler fica girando e o ar precisa sair, o ar quente precisa sair. Então você nunca vai pegar a CPU do computador e prensar na parede, ficar totalmente encostada na parede.
porque assim o ar quente não sai, porque ele vai ventilar e vai sair um ventinho quente. Não são só os desktops que tem cooler, o notebook também tem um tipo de resfriamento. Se você colocar a mãozinha atrás aí do notebook, dependendo do modelo, o meu, por exemplo, é possível, você vai ver sentir um ventinho saindo do aparelho de resfriar. Então o cooler, ele é como se fosse um ventiladorzinho com a função de resfriar o computador, para que ele não fique muito quente, não aqueça demais. Quando o computador ele fica superaquecido, ele esquenta demais, a primeira coisa que o computador faz é desligar automaticamente, para evitar que ele queime. É um sistema de defesa do computador. Então, se você estiver usando um computador aí em modo hard e o cooler não estiver dando conta do resfriamento, ele pode acontecer de desligar de uma vez. Então, se você vê que o seu computador está muito quente e ele foi e desligou sozinho, provavelmente foi por isso. E o cooler, pessoal, é interessante que também existem alguns coolers com sistema de resfriamento por água, que além de girar e soltar o ventinho, eles têm uns tubinhos que passam aí por algumas partes do computador, passa água dentro desse tubinho e vai resfriando. É sempre importante que a temperatura do computador seja baixa. Por isso, um lugar onde tem um computador precisa ser bem ventilado, não pode ser um lugar muito quente, porque às vezes o cooler não dá conta do trabalho sozinho. Perdão. Então, o cooler, esse ventiladorzinho, que não é ventiladorzinho, é um cooler, a função dele é resfriar o computador, ok? Então, quando vocês virem lá aquela parte do cooler girando, vocês sabem que ele realmente está ventilando para que a temperatura do computador não fique muito alta e assim ele não queime ou não fique desligando sozinho. E para finalizar, a gente tem aí a importantíssima placa-mãe. A placa-mãe, ela é a mãe, né, do computador. É nela onde são instaladas aqueles diversos hardwares que nós vimos, como HD, memória RAM, processador, placa de vídeo, tudo fica conectado na placa-mãe. A placa-mãe é responsável por puxar as informações, por fazer a ligação das informações, por organizar mesmo. Ela pega ali os seus filhos, né, que são, digamos assim, que são as outras peças, como HD, memória RAM, placa de vídeo, fonte, e ela administra a forma, o que tem que ser usado, o que está usando, e por aí vai. Então, placa-mãe tem essa função mesmo de mãe do computador. Ela aí pela imagem dá para ver, tem slots, que é onde coloca memória RAM, espaço para colocar memória RAM. Esse quadradinho aqui, ó, que vocês estão vendo, é onde é colocado o processador é colocado aí por cima, e diversos outros componentes, diversas outras peças são instaladas na placa-mãe, e a placa-mãe administra essas peças, fazendo com que cada uma desempenhe a sua função correta. E pessoal, esse era o último hardware que eu queria mostrar para vocês. São os hardwares que nós vamos ver na prática. Espero que agora vocês estejam aptos para abrir o computador. Não precisa abrir o computador da casa de vocês. Não façam isso, por favor. Deixe para fazer isso na sala de aula comigo, com a turma de vocês. Iremos fazer. Tem bastante computador para a gente abrir lá. E assim que a gente voltar, então, fica a promessa dessa aula prática. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. Pode postar no Google Sala de Aula, pode chamar aí pelas redes sociais, vocês têm os nossos contatos agora. Queria também deixar o agradecimento pelos alunos que participaram aí do desafio Gamer Athletics, que foi com o Gartic. Foi muito legal, foi muito divertido. Iremos ter o desafio mais vezes, não foi só aquele, com certeza vai ter mais. Espero que vocês participem. Gartic e outros jogos. E eu vou deixar uma pergunta para vocês, que é para vocês fazerem sugestão de outros jogos que vocês querem jogar entre professores, entre alunos, entre pais, entre comunidade escolar. Então, se você sabe um jogo legal, que não seja jogo de tiro, não seja Free Fire, não seja Fortnite, não seja nada desse tipo, se você sabe jogos legais, bacanas, jogos pra gente jogar juntos, façam sugestão, podem colocar tanto aí nos comentários aqui do YouTube, comenta aí embaixo,
ou podem colocar no Google Sala de Aula, ou podem mandar para mim particularmente e nas redes sociais, para a gente poder aí fazer mais uma sessão de jogos com jogos diferentes e com toda a galera. Nesse que nós fizemos deu muita gente, teve um momento na sala que tinha quase 40 pessoas, eu acho que chegou a 40 pessoas, e foi bem legal. E é isso, pessoal, é dessa vez que eu queria deixar. Sugiram aí jogos que vocês gostem e que dê pra gente jogar juntos, dê pra gente jogar online, e vamos aí preparar para tentar fazer esse desafio gamer com um jogo que vocês sugeriram. Espero vocês na próxima aula, semana que vem tem mais. Um forte abraço, tchau, tchau. Dia 7º ano, nós temos aí um monte de exercício para fazer correção, né? Eu vou fazer correção das páginas do livro, da página 34 até a 37, que é sobre os vegetais, e depois eu faço das outras, tá? Nós temos a charge, essa charge aqui, certo? E aí ele pergunta, né? Nós temos aí um homem cortando a árvore, no outro uma fábrica, né, e escrito lá celulose. Depois nós temos lá a indústria, mostrando passo a passo, e depois um jornal que escrito preserva as árvores. Na charge acima, o autor expressou uma realidade contraditória. Explique essa charge, meninos. A charge, ele mostra lá, né, uma realidade, que é o desmatamento. E depois que, né, desmatou, retirou todas as árvores para a produção de papel. E depois, né, o papel foi utilizado para produzir um cartaz escrito preservação das árvores. Qual que é a contradição? É porque a charge, ela se refere à derrubada da árvore, né? E que é feita para uma campanha do não desmatamento. Então, isso é contraditório. Na fabricação do papel são utilizados troncos de árvores. Qual a importância desse órgão para os vegetais? Eu quero a importância dos caules, né? O tronco é o caule. Qual que é a importância, né? Eles sustentam os galhos, né? Tem um papel de sustentação aí. Além, no caso dos não subterrâneos, né? E ele estabelece uma ligação da raiz com as demais partes da planta. Além disso, ele conduz, né? Contribui para o transporte de substâncias, né? E aí esse caule ele é formado pela gema apical, gemas laterais, nós e entrinós. Nós vimos isso na aula da semana passada. A letra C, a charge mostra um caminhão entrando em uma fábrica onde se lê a placa celulose. Que estrutura da célula vegetal é extraída a celulose? Meninos, a celulose ela é extraída da parede celular dos vegetais, certo? Qual que é a importância dessa estrutura? Essa estrutura ela tem um importante papel porque ela é uma estrutura que envolve a célula, ela limita e contribui para a proteção da célula vegetal, além da manutenção da sua forma. Na letra D, nós temos lá assim, ó, além do que você, né, citou no item anterior, que outras estruturas são características das células vegetais? Que outra estrutura, né? Nós temos lá a outra estrutura dessa célula são os plastos, né, que armazenam clorofila, né, que vai ter o cloroplastos e os vacúolos, certo? Os vacúolos, eles são responsáveis pelo armazenamento de substâncias, e os cloroplastos, eles vão ser utilizados no processo de fotossíntese. No meu livro não tem essa letra D não, tá? Não sei se de vocês vão ter essa letra D. A 2 está falando sobre a cobertura vegetal, que ela diminui a erosão do solo, né? E o tipo de vegetação, né, ela influencia no controle das florestas e vão contribuir, né, para evitar as erosões.
Então, a erosão ela ocorre nas camadas mais superficiais do solo. Aí nós temos um quadro, né? O tipo de cobertura e o tipo de sistema radicular e o tempo em anos de degradação do solo. Então, eu tenho uma grama, ela tem a raiz fasciculada e aí 4.000 anos, né? Para desgastar 15 centímetros do solo. O café, a raiz é pivotante e é 2.000. Então, como a vegetação pode contribuir para o controle da erosão? Meninos, eles diminuem o impacto das gotas da chuva sobre o solo. E as raízes, elas seguram, né, as partículas do solo. Então, elas contribuem para que o solo não seja levado pela água da chuva. E além de ajudar a infiltração da água na chuva no solo. Aí ele fala, né? Com base na análise do quadro, né? Qual o sistema de raiz que é melhor para o controle da erosão? Para o controle da erosão, nós vemos que é a fasciculada, né? Que ela vai cobrir todo o solo, porque ela é grama, e também porque esse sistema fasciculado, né? Ele ajuda a penetração também da água no solo. Então, a gente observando lá o desgaste, né? Aqui, ó, na fasciculada, leva-se o dobro, né, do tempo para a raiz pivotante. Essa letra C, o meu não tem, nem o de vocês. A FTD, ela fez uma reforma no livro e os nossos livros não tem. Tá faltando aí uma do manguezal, que é a questão 3, certo? Tá assim, ó, leia o texto abaixo, os manguezais e sua importância. Os manguezais são ecossistemas costeiros, né, da transição entre o continente e o mar. E aí ele pede na letra A para explicar o título desse texto, manguezais e sua importância natural. Vocês vão colocar que o manguezal ele possui uma grande concentração de seres vivos, que são mantidos pelos nutrientes trazidos dos rios e de folhas caídas. Tá? Além disso, o manguezal, gente, ele é considerado um berçário de muitas espécies que protege a costa, né? A costa, dos fenômenos climáticos. Qual a importância dos manguezais para as espécies marinhas? Elas são utilizadas como berçário para os peixes, para os crustáceos e outros animais, certo? Qual é o nome dado das raízes aéreas do mangue? As raízes aéreas são chamadas de pneumatoforos ou raízes de aeração. Como que elas atuam? Elas absorvem o gás oxigênio da atmosfera, permitindo que todo vegetal receba o gás oxigênio, certo? Vai parando aí a aula para acompanhar a correção, tá? Esse exercício 3 da página 35 não está no nosso livro digital. Para fazer em casa. Aí nós temos os vegetais, né? Falando que muitos desses alimentos, né? Utilizado por nós, eles são de origem vegetal, né? Contribui para a manutenção da nossa saúde. Aí ele pergunta, né? Quais os alimentos ao lado você consome? Bom, meninos, todos esses daí eu consumo. Agora eu não sei vocês, né? Cite outros alimentos de origem vegetal que você costuma ingerir. Origem vegetal, nós temos aí o alho, né? As frutas em geral. Nós temos brócolis e entre outros, né? Beterraba. Letra C, classifique a parte comestível dos vegetais acima, como raiz, caule e folha. A raiz, nós temos a cenoura e a beterraba. As folhas, nós temos a alface, aí tá falando que é almeirão, né? Também dá pra gente colocar como sendo couve, dá pra confundir um pouquinho. Os caules, podemos colocar batatas, cebola e gengibre. Aqui na letra C, você vai desenhar abaixo a estrutura básica de cada um desses órgãos vegetativos. Então, você vai desenhar uma raiz, uma folha e um caule.
Letra D. Quais são as principais importâncias de cada um dos órgãos apresentados acima? Então, vamos lá. As raízes são importantes para fixação, absorção e armazenamento de substâncias para o vegetal. As folhas, né, são órgãos fotossintetizantes na maioria dos vegetais. E os caules ajudam a sustentação, né, do vegetal, e ela liga a raiz até as outras partes do vegetal e ajuda aí, ó, permite o transporte de substâncias, ok? Nós temos a questão 2 sobre os vegetais para você realizar uma pesquisa, né? Qual que seria a pesquisa? Nós temos lá a pesquisa, né? Porque alguns vegetais não são verdes? Eles não são verdes, meninos, porque eles apresentam coloração de acordo com o pigmento presente nas suas células, tá? Muitas vezes a clorofila predominante, ela dá a cor verde ao vegetal. Agora, se for outro tipo de pigmento, né, provavelmente o vegetal ele vai apresentar outras cores, né? Além também que o solo também influencia. Que pigmentos esses vegetais podem apresentar? Eles podem apresentar os carotenoides, antocianinas, curcumina, betaína e entre outros, tá ok? Beijos. E aí as outras páginas, que é da página 43 até a 45, eu vou mandar na próxima aula, tá bom? Beijinhos para vocês. Bom dia, sexto ano. Sexto não, sétimo ano. Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio, seguimos aí com as nossas aulas, com o horário oficial, né, aquele horário que nós utilizávamos durante as aulas presenciais, continuamos usando aqui nas nossas aulas virtuais. Hoje, meninos, nós estaremos aí fazendo exercício da página 47 e 48 e para casa fica a produção de texto que está na página 49. Essa aula de hoje é focada no artigo de opinião, que nós, há algumas semanas atrás, estudamos muito. Vocês fizeram, acho que 2 ou 3 artigos de opinião. Mostrei várias explicações para vocês aqui em slides, como é feito um artigo de opinião, a diferença, né, de um artigo de opinião para outros tipos de gêneros textuais. Coloquei conceituação, exemplos. Então, nós já vimos muito a respeito do artigo de opinião. Então, essa aula de hoje continua aí nessa linha aí, só que baseada aí no conteúdo do livro. Porque nas anteriores eu passei slides aqui e deixei material, né, propostas de redação lá no Google Classroom. Nesse momento agora nós continuaremos aí com um artigo de opinião, porém aqui dentro do livro de vocês, o livro didático. Ok? Vou comentar aqui um pouquinho, né, para ficar melhor para ler. Produção escrita, artigo de opinião. O poema, além da imaginação, destacou alguns problemas sociais, a fim de levar o leitor a refletir sobre como a sociedade tem agido diante da situação em que vivem milhares de pessoas em todo o mundo. Assuntos como esses são polêmicos, geram uma série de reflexões e favorecem discussões. Leia a seguir um trecho sobre o assunto polêmico e observe como o autor desenvolve o conteúdo apresentado. Então, aqui, meninos, nós temos um texto que vocês estarão lendo aí em voz alta. Você vai dar pausa aí no seu texto, ou no seu vídeo, e vai fazer essa leitura aí em voz alta. E aí você retoma aqui. 1. Todo texto apresenta uma ideia central com base na qual ele é desenvolvido. Qual é a ideia central desse texto? Então, você vai dizer qual que é a ideia central. Nós seguimos aí, nas 2 semanas atrás, nós fizemos exercícios
baseados, né, focados aí nessa questão de ideias centrais. 2. A autora se posiciona em relação ao assunto apresentado. De que forma é esse posicionamento? Então, a autora, ela é favorável ou ela é contrária ao assunto que foi apresentado aqui no texto? Seguindo aí para a página 48, meninos. As ideias foram apresentadas de forma pessoal, ou seja, deixa claro que a opinião apresentada é dela. É dela? Uma pergunta, eu não fiz a pergunta, eu vou ler de novo. As ideias foram apresentadas de forma pessoal, ou seja, a autora deixa claro que a opinião apresentada é dela. Então, você vai dizer sim ou não, né? Vai pontuar aí por que você respondeu sim ou não. 5. Identifique e sublinhe no texto 2 argumentos que a autora utilizou para comprovar sua ideia, ou seja, convencer o leitor da veracidade daquilo que se fala. Então vamos aqui, como que são feitas essas formas de argumentar? Há várias formas de argumentar, de enfatizar os argumentos, a fim de persuadir. O que é persuadir? Convencer, né, leitor. Observe a seguir alguns elementos que podem ser empregados para fortalecer os argumentos, dando maior credibilidade ao que se discute. Então, 1. Dados estatísticos. Podem ser empregados para comprovar as ideias que se pretende defender. É importante utilizar os dados estatísticos de informações confiáveis. Então, se você vai colocar alguma informação no seu artigo de opinião, tenha certeza de que o meio de comunicação, né, o meio que você pesquisou, ele é confiável, não é um meio mentiroso. 2. Exemplos. Podem ser empregados para mostrar na prática o que se defende na dissertação, demonstrando que a ideia que a ideia é aplicável, ou seja, ela pode ser aplicada à situação que seja proposta, né? Ela tem validade. Citação de autoridade. É possível transcrever o discurso de autoridades no assunto sobre o que se pretende discutir. Então, aqui são 3 formas de argumentar, né? Uma é por dados estatísticos, outra é por exemplo, e outra por citação aí de alguma autoridade, de alguém que domine o assunto que está sendo escrito, que está sendo estudado, analisado, produzido. Um texto que apresenta a opinião do autor, no qual ele se posiciona contrária ou favoravelmente sobre um fato ou tema avaliado, expondo suas ideias e sustentando por meio de argumentos, é denominado artigo de opinião. Esse gênero é estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução pode ser feita apresentando o assunto que será desenvolvido nas próximas partes do texto. No desenvolvimento, o autor tenta convencer o leitor do seu ponto de vista. Para isso, emprega argumentos, exemplos ou citações, a fim de dar mais credibilidade às ideias propostas. E por fim, na leitura, normalmente o autor retoma a ideia central, ele reafirma sua opinião. Tudo isso aqui, meninos, nós já falamos numa aula que era exclusiva para artigo de opinião, tá? Isso aqui é só um resumo. 5. Identifique quais parágrafos do texto da página anterior correspondem a cada uma dessas partes. Então, você vai procurar lá no texto, você vai identificar, né, onde está a introdução, onde está o desenvolvimento e onde está a conclusão. Agora, aqui é o homework, atividade para casa. Pensando na produção de texto. Agora, você deverá produzir um artigo de opinião para ser exposto no mural de escola. Por enquanto, vai ficar exposto aí no seu caderno, tá? Para que todos os alunos leiam seu texto e conheçam seu ponto de vista a respeito do assunto escolhido. Eu vou pedir para vocês lerem isso aí durante a live, tá?
Antes de produzir seu texto, observe algumas instruções. A. Escolha o assunto sobre o qual você vai defender suas ideias. Veja algumas sugestões de temas nas manchetes a seguir. Então, aqui nós temos a primeira manchete. Índice de desemprego maior entre jovens de 18 a 24 anos. A segunda manchete, erradicar a fome, um desafio global. E a terceira manchete, Brasil procura soluções para acabar com falta de remédios. São 3 manchetes. Pesquise, você vai escolher uma dessas, depois você vai o quê? Pesquise em jornais, revistas, livros ou na internet assuntos sobre o tema que você escolheu, porque essa pesquisa vai te ajudar a construir ideias, a construir argumentos para fazer seu texto. Defina qual será a ideia central do seu texto. Então, você tem que ter uma ideia central, a ideia principal. Vai colocar argumentos que você defende essa ideia. Eu defendo que... Vamos supor, acho que vai ficar aqui. Eu defendo que a rua tem que ser lavada todos os dias. Aí eu tenho que comprovar a minha defesa. Eu tenho que comprovar que é viável lavar a rua todo dia. Agora eu falo, não é viável lavar a rua todos os dias. Eu não concordo. Então, vai colocar argumentos que comprovem aí o seu não favorecimento à ideia. Você vai usar... Pense como que você vai organizar os argumentos nos parágrafos. Pode utilizar exemplos, citações para dar mais credibilidade ao seu texto. E você vai escolher da melhor forma de concluí-lo, reafirmando suas ideias. E aí você precisa o quê? Convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Então você tem que ter aquele papel assim, de convencimento, de persuadir, né? Convencer o seu leitor de que a sua ideia, ela é sim a mais correta. E aí, por fim, você vai pensar aí num título mais adequado, né, ao tema proposto. Aqui essas orientações aqui do Produzindo o Texto são basicamente as anteriores, tá? O que eu quero focar aqui com vocês é a letra F. Produza seu texto de forma impessoal, ou seja, não utilize expressões como eu penso que, acredito que e outras, como por exemplo, acho, tá? Não utilize isso, tem que ser um texto impessoal, tá? E aí você escreve aí no seu caderno de redação. Então, essa é a tarefa que vocês farão aqui, tá? Que é a tarefa de casa para essa semana, tá bom? Que é essa produção de texto da página 49. Tranquilo? Meninos, ótima semana para vocês. Aproveitem muito aí os momentos de vocês com seus familiares. Aproveitem para colocar as atividades em dia, tá? As leituras do livro literário. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Bye, bye!